Olá, estamos aqui na cidade de São Bento do Sul, na cabanha Bela Aliança. Neste trabalho, iremos retratar sobre o sistema de criação, dados do rebanho, equipamentos e instalações. Também falaremos sobre o manejo de reprodução, manejo nutricional e o manejo sanitário. A cabanha Bela Aliança iniciou em meados dos anos 90, pela paixão dos cavalos. Meu pai, Francisco, sempre envolvido com cavalos de laço, e foi levando eu e meu irmão Caio desde muito jovens nos rodeios e sempre envolvido no meio dos cavalos. Com o passar dos anos, sempre envolvendo no meio do campo, da fazenda, a gente foi se criando nesse meio. Ele foi investindo também no ramo da pecuária, inicialmente com a pecuária de corte, onde ele, na época, se comprava terneiros machos e vinha e trazia para a Bela Aliança e engordava e vendia para os frigoríficos da região. Foi onde, primeiramente, ele fazia isso, o gado de confinamento, todos eles fechados. Aí depois também começou a investir na área de pastagem, fazendo engorda a campo. Posterior a isso, como o estado de Santa Catarina na época era fechado e não se vinha gado de fora, acabou se vendo uma oportunidade de iniciar a criação. Foi aonde começaram a vir algumas fêmeas cruzadas das raças Hereford e Braford, da região de Lages também, e onde a gente iniciava uma pequena criação de vaca de cria. Ao passar do tempo, a gente foi tomando mais as rédeas do negócio, do trabalho aqui da fazenda, e onde a gente foi apresentado por um técnico da associação ABHB, o nosso técnico e inspetor, o Miguel Ferreira, onde ele veio numa visita técnica em 2017 e a gente aí sim começamos a fazer um trabalho mais direcionado dessas raças, orientada por ele, focando em genética. Foi onde a gente também, em paralelo a isso, começamos um trabalho de ATF, inseminação artificial de tempo fixo, onde a gente conseguiu também ter um salto genético importante para a criação dessas duas raças. E a partir daí a gente começou um trabalho intensificado aí também de pastagem, todo um planejamento sanitário, um planejamento zootécnico aí para todas as criações das raças Hereford e Braford. E esses terneiros, por exemplo, a cabanha ela trabalha com venda de terneiros, os que não são superior para touro, a gente acaba vendendo para carne, né? E esses touros, esses terneiros aqui passaram por uma revisão do nosso técnico, o inspetor, Miguel Ferreira, e eles quando tiverem com 2 anos, eles vão passar fechando 2 anos, eles vão passar por uma nova revisão, para ver se eles vão seguir como reprodutores ou para carne. No caso, aqueles já têm 2 anos. Aqueles têm 2 anos. Aqueles agora, para eles receberem a marca da associação, eles faltam passar por um exame, que é o exame andrológico,
que é para ver se os espermatozoides deles são aptos à reprodução ou não. E aí depois disso a gente vai estar oferecendo no mercado. Então tu tem aqui para reprodução e em alguns casos também para carne. O que não tem as características de touro, né, que é o que a gente busca, a gente acaba daí disponibilizando para engorda. Mas aqui vocês não fazem engorda? Alguma coisa de fêmeas. Fêmeas a gente, os machos a gente vê. Isso. Tiago, eu queria saber sobre o manejo reprodutivo. Se vocês fazem aqui mesmo, vocês trazem sêmen de fora ou vocês utilizam da criação de vocês, os touros? Certo. Questão do manejo da reprodução, nós estamos há 6 anos trabalhando com IATF. Foi onde que a gente conseguiu dar um salto genético importante assim para a cabanha, onde a gente sempre traz sêmen de fora. Normalmente do Hereford, a gente traz sêmen do Uruguai, com os principais touros do Hereford são do Uruguai, e da raça Braford da Argentina. Tá? Então a gente hoje está trabalhando com 3 inseminações no mês de outubro, novembro e dezembro. E alguma vaca que criou mais tarde a gente acaba tendo um repasse com touro. Daí são touros aqui da propriedade. Mas o foco principal é inseminação artificial com genética de estrangeiro. Que é a FIV, que é fertilização in vitro. Que a gente esse ano são 5 vacas prenhas que estão das principais novilhas e vacas da cabanha. A gente já está, vamos dizer, elas já vão parir dessas vacas, né? Porque é um trabalho recente ainda, por exemplo, da inseminação já é um trabalho, a gente já está mais, já entendeu bem melhor sobre o manejo, nossas porcentagens são boas já, então são até acima da média nacional. Da fertilização in vitro, como foi o primeiro ano, ainda a gente precisa entender melhor o processo e é um pouquinho mais detalhado assim o trabalho, sabe? Mas a ideia é depois vocês trabalharem só com a FIV? Não, seguir com a inseminação, mas aumentar a FIV também, né? É que assim, como a gente tem um rebanho ainda de vacas cruzadas, que não são nem Hereford nem Braford, a gente vai usar essas vacas como receptoras. Entendeu? Então o nosso foco principal é trabalhar com 100% do gado Hereford e Braford. Então essas vacas cruzadas a gente vai absorver com o tempo, só que até o momento, até elas não derem mais cria futuramente, a gente vai usando elas como receptoras daí. Esse aqui é um exemplar do touro Hereford, 2 anos, fechando 2 anos. É um touro que a gente vai fazer o exame andrológico dele daqui a 1 mês e aí depois já vai estar apto para comercialização. Hoje ele está com 650 quilos. Mas ele fazem uns 30 dias que ele entrou na pastagem, né, que foi a pastagem de azevém e aveia, mas ele chega até o final do ano aí com uns 800 quilos. O touro Hereford, ele é um touro mais rasteiro, ele é mais perto do chão e mais largo para os lados, sabe? E o touro Braford, ele é um touro mais do pelo mais curto, um pouco mais levantado do chão. E normalmente também o touro Braford, ele tem a parte da barbela embaixo mais evidente que essa aqui. Essa aqui é uma barbela um pouco mais curta. E o Braford, ele é maior. A cabeça normalmente, a cabeça e a orelha são menores do Hereford. Tem mais pelo na região da cabeça também. E a orelha um pouco mais colocada, um pouco menor. Do Braford, normalmente a orelha é um pouco maior, lembrando mais o zebuíno. Os touros que a gente busca, que a gente trabalha sempre na cabanha, são touros largos por trás, onde são regiões de produção de carne. Ainda ele não está com o acabamento completo de carcaça, né? Ele tem bastante que colocar, mas essa parte de cima é o que a gente busca preencher para ficar toda ela preenchida de carne.
E também, com certeza, pela qualidade da carne, né, o marmoreio do Hereford, né, a questão da conversão que eles têm de ganho de peso no dia a dia. Mas assim, é o que a gente sempre almejou desde o início e está focado, sabe? São touros da mesma categoria, no caso, da mesma idade que o touro Hereford, porém esse é um exemplar da raça Braford. São touros mais levantados. E do pelo mais curto. Quando chegar um cliente hoje na cabanha, um potencial cliente que queira comprar um touro, que esteja buscando um touro para levantar mais o plantel, de levantar a parte da alçada, a gente vai indicar esse touro aqui. No caso, algum produtor de gado que não tem foco em genética, é só em produção de carne, né? Que tenha, por exemplo, um gado mais perto do chão, um gado Angus, ou um gado menor que a gente quer botar mais estrutura, esse aqui é um touro que a gente vai estar indicando. Hoje, tu acha que ele tá quanto peso? Esse aqui deve estar 750. Mais do que o outro, Mais que o e outro. ele tem ele parece até mais... Ele aparentemente parece se sentir mais leve do que o outro, né? Porque ele tem um caminhar melhor. Isso é uma das características do Braford. Como ele tem esse sangue do zebuíno que deixa a raça um pouco mais acesa, eles são mais rápidos, assim, são mais ágeis. Os Hereford, eles são um pouco mais... Por exemplo, só que num confinamento, o Hereford ele tem mais conversão alimentar, porque ele é mais manso, come, descansa mais, deita mais, não é agitado, então ele engorda mais fácil também. Outra característica do Braford, que no Hereford não é exigente e no Braford é bem importante, o Braford, para ele se considerar um gado puro da raça Braford, ele tem que ter os óculos, a gente chama essa parte vermelha em volta do olho, tá? Não necessariamente só o pelo vermelho, mas por exemplo no Hereford ele é todo branco, tá? E no Braford ele tem que ser pigmentado. Pigmentação é a palavra correta. No Brasil, o Braford ele é formado pelas raças zebuínas, que são tanto Nelore quanto Brahma. Thiago, tu sabe dizer qual é o motivo dessa pigmentação ao redor dos olhos? Certo, essa pigmentação, ela acaba os animais tendo mais vida útil em toda a sua vida. Ela acaba tendo uma proteção natural, né, em questão de raio de sol, e os animais... É o que a gente hoje procura das raças selecionar ao longo dos anos. Então a gente tem essa pigmentação no Braford, ela é exigente. Para ser Braford ele tem que ter essa pigmentação, e no Hereford não é exigência, mas hoje a raça já está migrando para que também fiquem os olhos avermelhados. Thiago, tu pode contar um pouquinho para nós o que foi feito hoje? Certo. Hoje estamos trabalhando no lote dos machos, os touros de 2 anos e os touros de 1 ano, onde os touros de um ano que foram desmamados há pouco tempo, estamos fazendo a identificação da fazenda dos brincos, né, onde a gente está identificando os Hereford e identificando os Braford. E também aproveitando para fazer a vermifugação deles e a parte desse processo do manejo sanitário. Quais são os tipos de vermífugos que vocês usam e como que é o procedimento? Essa parte de vermifugação é muito importante dentro da propriedade, pois a gente tem que sempre estar mudando o princípio ativo, né?
No dia de hoje a gente está fazendo 2 vermífugos, a gente chama dobradinha aqui dentro da propriedade. É o Valbazen oral e o Ripercol injetável, que um complementa o outro e o gado fica bem dosado. Essa prática vocês fazem de quanto em quanto tempo? Depende da categoria de cada animal. Aqui, por exemplo, a categoria dos terneiros de 1 ano, a cada 60 dias por eles serem mais jovens. E os touros já são de 2 anos, a cada 90 dias a gente faz a vermifugação. Alguns já têm tatuagem no dentro da orelha, sabe? Que é um controle, no caso, que eles já são registrados como Braford puro. Então hoje a gente vai conferir quais que são, que não é todos, e os que tiverem, daí a gente já tem um controle interno da cabanha que é da geração E, E14 ou E28. Agora essa questão que a gente está fazendo, a parte de cortar o excesso dos pelos, para a gente poder enxergar melhor a identificação do brinco, porque às vezes os pelos ficam crescendo na frente e a gente não consegue enxergar. Tá? A gente faz esse manejo e a parte do tosar também a parte do prepúcio. A parte dos pelos do pênis ali, que é onde, para evitar inflamação, evitar que bicha ali, né, no pasto. Então a gente corta o excesso ali. Os brincos amarelos é da raça Braford, para o nosso controle. Os brincos laranja é da raça Hereford. Né. Já facilitar o nosso manejo do campo, a gente já sabe qual que é Braford, qual que é Hereford, e a gente já sabe também a questão da tatuagem está bem recente, que a gente tatuou interna, a gente já olha ali, já vê qual que é a numeração deles. E essa parte também da vermifugação, nessa idade é bem importante aí tá realizando a cada 60 dias, que é onde que os vermes mais prejudicam o crescimento deles, a evolução. Então é uma idade que exige mais esse controle sanitário também. Este meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte largo, é o contraponto de beber auroras quando cevo a alma pra sorver o amargo. Esse silêncio que me traz distância, que me agranda o canto entre campo e céu, é o contraponto de acender o fogo, meço 1 metro e pouco da espora ao chapéu. Esta coragem de pelear de adaga, de ser um gigante pela liberdade, é o contraponto de ajuntar terneiros, de acenar aos velhos e ter humildade. Essa audácia de buscar o novo, sem pisar no rastro, reacender as brasas, é o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. Bom, a gente começa numa separação dos lotes, né? Todos os lotes separados por idade, e aí é feito as inseminações, né? Depois dessas inseminações, o gado é todo liberado novamente para seus campos, e assim rotacionado até o dia do toque, da confirmação de prenhez. Após isso, o gado é liberado novamente para os campos, né? E cada gado nós vamos já se reservando já no campo que ele vai ser, que é feita a aparição, né, no caso. Aí, após fazer a aparição, a gente faz um manejo neles de brincar terneiro, de peso, de averiguar se não tem algum problema de umbigo, esses manejos diários, né, que após a aparição é obrigatoriamente nós fazer. Aí depois disso vem as separações, né? Após que vem a parte do desmame. Aí no desmame é separado as terneiras, fêmeas e os machos, é feita uma classificação, né, do Hereford e do Braford, e aí é feito tatuagens, né, que vem um técnico da Hereford e da Braford para fazer as tatuagens e as classificações. Aí sendo isso, já é liberadas as terneiras que vão ficar para a cabanha e os machos, tudo liberado para um campo melhorado, né? De pastagem melhorado já.
Após elas completarem 1 ano ali, já são elevadas para a classificação de novilhas, né? Sendo isso, elas já passam para o próximo ano já serem inseminadas novamente. Aí vão ser inseminadas, vão virar primíparas, né? No caso, para depois virarem vacas. Tiago, me conta um pouco sobre a propriedade que a gente está agora. Nesse momento estamos aqui no Campo Alto, aqui na propriedade da Bela Aliança, onde temos campo nativo, onde essas vacas Braford e Hereford estão em 2 lotes separados. Elas estão somente a pasto nativo e elas têm uma suplementação de proteinado no coxo, que é uma mistura do sal mineral com ureia e a trituração do milho. Então isso aí serve nessa época do ano para dar um complemento no pasto, como está mais seco pela época do ano, então a gente tem essa complementação do proteinado, mas elas ficam somente nesse campo nativo. E a gente está na categoria aqui das vacas Braford, tá, da propriedade, e do lado de lá da cerca a gente tem a categoria das vacas Hereford. Então a gente sempre mantém elas separadas por uma questão da organização, e elas esse ano entraram muito bem no inverno agora, estão com um score corporal importante, que elas estão, né, no terço final da gestação. E é muito importante nessa fase não deixá-las descair de estado, sempre manter elas com um score corporal importante, porque daqui a pouco, 1, 2 meses, elas vão estar parindo já. Essa coragem de pelear de adaga, de ser um gigante pela liberdade, é o contraponto de ajuntar terneiros e acenar aos velhos e ter humildade. Essa audácia de buscar o novo, sem pisar no rastro, reacender as brasas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda e filhos e ficar tordilho ao redor das casas.